Este vídeo é um convite para professores que querem inovar no ensino da matemática. Aqui nós deixamos de lado a memorização de fórmulas e apostamos na lógica e na compreensão de conceitos fundamentais, como a proporcionalidade. Usamos situações reais e estratégias intuitivas para estimular o raciocínio dos alunos. Queremos, com isso, promover a autonomia intelectual e enfrentar as fragilidades históricas apontadas pelo PISA. Repensar o ensino de matemática é essencial para melhorar a educação no Brasil. O papel do professor é central nesse processo. Ao valorizar a lógica por trás dos conceitos, o professor inspira os alunos, ajuda a perder o medo da matemática, incentiva o interesse pela disciplina. Nesse vídeo, o professor Alexander Burns mostra como trocar a decoreba por desafios lógicos e exemplos do dia a dia. Assim, as aulas ficam mais envolventes e despertam a curiosidade dos estudantes. Você vai aprender de forma fácil e intuitiva a resolver comparações entre grandezas diferentes, sejam direta ou inversamente proporcionais. Se você é um aluno, professor ou curioso, aproveite esse conteúdo, assista, reflita, experimente essas práticas. Os resultados podem te surpreender. Meu nome é Alexander Berndt, eu sou um professor aposentado e eu vim conversar com todos aqueles que, como eu, sofreram há muitos anos para resolver alguns problemas simples. Nós somos obrigados a decorar umas fórmulas, seguir certos esquemas, e eu hoje quero dizer que esses mesmos problemas são solúveis tudo pela lógica, tudo pela matemática. Vamos lá, um exemplo real. Em São Paulo tem uma rodovia chamada Rodovia dos Bandeirantes. Sai de São Paulo, vai para o interior. Eu estava indo visitar meu filho em Piracicaba, a 120 km por hora. Vejo uma placa dizendo: daqui a 30 quilômetros, saída para Piracicaba. Quanto tempo eu levo para fazer esses 30 quilômetros? Dois raciocínios rápidos e simples. Quanto é 30 de 120? É uma quarta parte. 4 vezes 30, 120. Quanto é uma quarta parte de 60 minutos? É 15. 15 vezes 4, 60. Logo eu vou demorar 15 minutos. Um jeito muito mais fácil. Perceba que 120 é o dobro de 60, ou 60 é metade de 120. Quanto que é a metade de 30? 15, que é a resposta. Não tem que fazer nada, mas eu quero mostrar para vocês como isso fica bonito na lousa. Eu sou professor, tenho saudade do meu tempo de lousa. Vamos lá. Estou a 120 quilômetros em 60 minutos. E a minha pergunta é: ao andar 30 quilômetros, quantos minutos eu levo? Vejam que conta simples aqui. Eu estou numa relação que este número dividido por este outro é 2. Eu faço questão de dizer que ele é dividido por 1. Se esse número é o dobro desse, essa é metade daquele, esse número aqui embaixo será 15 minutos. Tranquilo? Mas vamos em frente. Suponhamos que na rodovia dos Bandeirantes eu tenho uma placa que eu me lembro não tem. Mas se eu tivesse uma de 20 quilômetros, quanto tempo eu levaria para percorrer esses 20? Será que alguém tem dificuldade de fazer essa conta aqui? E se eu tiver outra placa, daqui a 10 quilômetros, saída para Piracicaba? Tem alguma dificuldade para resolver esse tipo de problema? Não precisei de nada de esqueminha, só usei a lógica. Que lógica que eu usei aqui? A seguinte lógica. Eu tenho um número A dividido por um número B, que é igual a outro número dividido por D. 120 dividido por 60 é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Que é a mesma coisa que 30 dividido por 15, 20 dividido por 10, 10 dividido por 5. Esta é a relação básica disso aqui. Qual que era a pergunta? A pergunta era: quanto tempo eu vou levar?
para percorrer 30 quilômetros, ou 20 ou 10. Resolvido. Tem mais uma coisa bonita aqui. Essa mesma relação aqui de quociente de duas frações, A dividido por B, C dividido por D, é a mesma coisa que A multiplicado por D é a mesma coisa que B multiplicado por C. Isto é verdade universal. Vamos ver aqui. 10 vezes 10, 100. 5 vezes 20, 100. 10 vezes 30, 300. 20 vezes 15, 300. Isto é só o que nós precisamos saber para resolver problemas desse tipo. Como é que se chama esse problema, para deixar um nome bonito aqui? Essa relação se chama, é uma relação diretamente proporcional. Isso quer dizer o seguinte: de uma igualdade para outra. Se isso cai, aqui tem que cair. Se isso cai, isso também tem que cair. Vou complicar um pouco. Suponhamos que eu andei e não olhei velocímetro, não olhei nada. Andei, sabe quanto? Andei 2 horas. Quantos quilômetros eu andei? Isto significa diretamente proporcional. Se aqui aumentou de baixo, então aumentou também. Mas nada mudou nessa relação. Tudo isto é uma constante. A relação entre numerador e denominador continua sendo 2 para 1 em todos, que é a relação entre distância e tempo, medido em quilômetro e em minutos. Isto se chama diretamente proporcional e eu resolvo qualquer problema. Placa de 20, 10, 30, tudo isso, o tempo todo fica resolvido dessa maneira. Antes de mudar o problema, eu vou ver se vocês entenderam. Suponhamos que eu diminua a velocidade e resolvo andar a 90 por hora. O que vai acontecer? Como é que está a minha nova relação? Como é que está essa relação? Agora mudou. Não é 2 para 1, é 1,5 para 2 para 1. 90 é 50% a mais do que 60. O que significa isso? Achei a placa de 30 quilômetros para sair para Piracicaba. Quanto tempo eu vou levar? 20 minutos. Eu estou querendo aproveitar ver a natureza. Eu vou andar mais devagar ainda. Eu vou andar a 60 quilômetros por hora. 60 quilômetros em 60 minutos. Quanto tempo eu vou levar para percorrer 30 quilômetros? Alguém sabe? Por quê? Porque a relação aqui era 1 para 1. Tá claro que nada muda. Aqui é um problema, aqui é outro. Mudei minha velocidade. Mas a forma de achar quanto tempo eu vou levar para chegar à saída para Piracicaba, aqui é 20 minutos, aqui é 30 minutos, porque eu estou andando mais devagar. Esse é o problema que nós chamamos de diretamente proporcional. Podemos ir a um outro, rapidinho para um outro problema. Agora eu vou complicar pelo seguinte: eu não quero mais descobrir quanto tempo eu vou levar para dar 30 quilômetros. Eu vou querer definir que eu quero fazer esses 30, estou super atrasado, em 10 minutos. O que vai acontecer aqui? 30 quilômetros. Eu mantenho o tempo de 60 minutos e quero fazer isso em 10 minutos. Qual é a relação que eu estabeleci aqui? Agora uma nova relação, 3 para 1. 3 para 1. Com que? Quantos quilômetros
eu vou fazer em 10 minutos. Facinho. 180 quilômetros. Opa! Nessa rodovia aqui no Brasil não é possível andar 180 quilômetros em 60 minutos, mas na Alemanha é possível. Mas aqui fica só como exemplo. Esse tipo de problema é diferente daquele. Porque o que ficou constante aqui? Constante aqui era essa relação. Agora, a relação constante aqui foi isto aqui. Vejam que o que foi constante aqui foi isto aqui. O que aconteceu aqui? O problema é de outra natureza. Se isto é constante, para isso poder variar, se um sobe, o outro cai. Se esse aqui sobe, é esse que cai, porque esse número tem que ser igual. Quanto é esse número no nosso exemplo? Esse número no nosso exemplo é 60 vezes 30. Aqui, a nossa constante era 2:1 no quociente. Agora, na multiplicação, o nosso resultado aqui é 1.800. Esta é a constante. Se esta é a constante, vou chamar esse tipo de problema de inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Por que inversamente? Se um aumenta, outro cai, para esse número ser constante. Vamos ver o que aconteceu no nosso exemplo? Vejam. Se eu quero fazer 30 km em 10 minutos, eu tenho que andar 180. E olha aqui, quando eu andava 15 minutos para fazer os 30 km, eu estava a 120. Quando eu gastava 20 minutos para fazer os 30 km, eu estava a 90. Vocês estão vendo como esses números se compensam? E todos eles continuam dando 1.800. Vejam só, 15 vezes 120, 1.800. 20 vezes 90, 1.800. 30 vezes 60, 1.800. É um outro tipo de problema, a mesma relação, e nós resolvemos com uma constante nova. Não é mais uma relação de divisão, mas sim uma relação de multiplicação. E nós resolvemos um problema de grandezas inversamente proporcionais. Aqui a grandeza quilômetro em minuto era 2:1. Agora a relação quilômetro para minuto é 30 vezes 60. Alguma dificuldade para entender a solução de problemas tão simples como essas? Por que isso aqui me preocupa muito? Por uma razão ou duas razões. Uma, eu conheço 2 países que nunca ouviram falar em regra de 3 e são suficientemente desenvolvidos: Inglaterra e Alemanha. Essa é uma razão. Segunda razão, que é a pior de todas. Todo ano o Brasil participa de uma prova chamada PISA, internacional. 90 países fazem prova de matemática, línguas, etc. No PISA, que é feito no Brasil pelo INEP e do MEC, o PISA, entre 90 países, você sabe que posição que está o Brasil? Uns vergonhosos, nós estamos lá atrás. Péssimo. Eu desconfio que nós temos umas complicações para resolver problema desse tipo, não dessa maneira, de outra maneira. Não vou dizer o nome para não dizer que eu estou falando mal do método que eu tive que aprender e você teve que aprender quando era menor. Mas eu quero mudar essa realidade. Essa realidade me incomoda. Nós estamos atrás de um monte de países que a gente consideraria bem menos desenvolvidos do que nós. Nós estamos na rabeira do ensino de matemática. Minha sugestão, professores, vamos ensinar os alunos pela lógica,
Não tem nada de complicado nessas relações aqui. Isso é a coisa mais simples que existe. Isso aqui são sinônimos. É só pensar dessa maneira que nós estaremos provavelmente melhorando a nossa nota daqui para frente. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com principalmente algum professor que queira refletir sobre como podemos ensinar melhor relações de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Muito obrigado.